Olá, pessoal! Que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na sua vida hoje e sempre. E hoje eu vou falar sobre princípios, sobre dois princípios. São vários os princípios da Bíblia. E Deus, ele faz as coisas, ele trabalha, inclusive ele construiu esse mundo em cima de princípios. E eu vou falar de dois deles hoje. Bom, o primeiro princípio é da semeadura e da colheita. Então eu vou ler com vocês aqui em Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 10, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, veja bem, o fazer o bem, aqui fala muito de fazer o bem, de semear, de colher. E também vale para as coisas ruins também. Porque o pecado, a semente do pecado, quando você planta, você vai colher consequências muito ruins, porque o pecado ele só gera frutos ruins, né? Então, por exemplo, se você planta mentira, se você difama, fala mal de alguém, fofoca, dá mau testemunho, não dá exemplo da palavra de Deus, quando você não perdoa, você está plantando também uma semente. Quando a pessoa faz coisas ilegais ou ela vai pro mundo do crime, ela tá plantando coisas ruins. Agora, por exemplo, e por que fala assim, não vos engane, não vos enganeis, de Deus não se zomba. O diabo, ele nos engana e ele faz aquele pecado, aquela coisa que é ruim, aquela semente ruim, parecer tão bonita e tão boa e faz você se esquecer das consequências que aquilo gera. Mas a palavra afirma que o que você fizer, você vai colher. Se você fizer coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você fizer coisa mal, você vai colher coisa má. Então, por exemplo, uma pessoa que vai para o mundo do crime, o diabo pinta para ela algo muito bom e ela só pensa nas coisas boas. Ah, eu vou assaltar, eu vou roubar, eu vou traficar e eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter uma vida boa, eu vou ter uma vida confortável, vou poder ter o que eu quiser. É isso que a pessoa pensa. Só que essa semente, ela traz morte, ela traz vergonha para a família, para os pais dessa pessoa. Ela traz morte porque a probabilidade da pessoa morrer no crime é muito grande, por causa do crime, morrer novo, nova. Ou a pessoa vai presa. E a prisão, ela vai ser lá torturada e vai sofrer um monte de coisa ruim que a gente sabe que a prisão tem. Então veja, essa colheita do crime, o diabo não vai mostrar para a pessoa, ele não vai deixar a pessoa enxergar. A pessoa só vai enxergar coisa boa. Mas é que fala, não vos enganeis, eu estou dando um exemplo. Mas a mentira, a semente da mentira, seja ela pequenininha ou grande, a colheita é muito ruim também. Você perde a confiança das pessoas que você ama, das pessoas que vivem ao seu redor, do seu patrão. Quando você mente, você perde a confiança das pessoas, do seu filho, dos seus filhos, do seu cônjuge, tá? E isso são exemplos. Então, quando a pessoa, ela planta uma semente ruim, que ela sabe que aquilo tá errado, e ela acha que não vai colher, ela tá zombando de Deus. Quando nós pecamos achando que não vai acontecer nada de ruim, é normal, assim pode, depois Deus me perdoa, ela tá zombando de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Deus perdoa? É claro que ele perdoa, mas a consequência ele não tira. A consequência de uma gravidez ou de uma doença sexualmente transmissível, porque você teve relação sexual aí antes do casamento, sem ser com o seu parceiro, as consequências de um adultério, sabe? Tudo isso vem e Deus perdoa. Você arrependeu? Deus perdoa, mas as consequências ficam. As consequências ficam. Ele não tira as consequências, tá bom? Porque é um princípio da semeadura e da colheita. Tem um outro princípio também, que é o de conservar a alma quando você guarda a sua boca. Vamos ler lá em Provérbios 13,
3, que diz assim, 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Quando você guarda as suas palavras, determinadas palavras, você tem sabedoria, você sabe o tempo de falar e o que falar, você conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, aquele que fala o que quer, ele se arruína. Não é Satanás que destrói ele, não é Satanás, não é os demônios, mas ele mesmo se arruína. Quando ele fala o que ele quer falar, sem ponderar, sem considerar, tá? Então, é muito importante que a gente domine a nossa boca, as nossas palavras. É muito importante, gente, as coisas mais ruins que acontecem, principalmente na família, vêm por palavras. Um fala uma coisa, o marido fala uma coisa, a esposa entende outra, ou fala na hora da raiva, e aí causa confusão, causa briga. Você quer... E às vezes, dentro de um casamento, você tá falando pro outro, ou na família você vai falar pro teu filho, é pro bem dele. Você quer abrir os olhos dele para aquilo que ele tá fazendo, para aquela coisa ruim que ele tá fazendo, que vai ter consequências terríveis que ele vai colher depois. E você quer abrir os olhos daquela pessoa, mas quando a gente fala assim, a orientação e a sabedoria do Espírito Santo, a gente tenta convencer com as nossas palavras, tenta mudar a pessoa pelas nossas palavras, a gente acaba humilhando a pessoa, ofendendo a pessoa, e aí fica pior do que se você não tivesse falado nada. E isso é uma sabedoria que vem do Espírito Santo, gente. Eu acredito que de nós mesmos a gente não consegue. Porque na hora da raiva a gente não consegue segurar a boca, né? Não consegue. Mas o Espírito Santo, ele dá o domínio próprio. Porque às vezes você pode falar assim, Ludmila, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já falei na hora da raiva. Mas um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, que diz: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Domínio próprio é o último aqui. E é o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo latente em você, para você poder ter o domínio próprio. Porque na hora que você for falar, sabe, na hora que você vai falar, aí o Espírito Santo, ele te incomoda aqui dentro do teu coração. E você fecha a sua boca, né? Você fecha a sua boca naquela hora. Porque o Espírito Santo tá te dando domínio próprio e você não vai falar o que você quer falar. E muitas vezes, quando a gente erra, é na hora da raiva. É justamente na hora da raiva é que a gente fala. E é que a gente peca com os lábios. Eu acho que é o tipo maior de pecado. Inclusive, é a oração que eu mais faço pra Deus. É a oração que eu mais faço. Jesus, fecha minha boca. Jesus, cala minha boca. Jesus, fecha minha boca agora. Jesus, não deixa eu falar merda não, porque senão eu vou falar, eu vou ofender. Jesus, fecha minha boca. É a principal oração que eu faço. Porque eu tenho dificuldade nisso. É a minha principal dificuldade. Falar o que eu quero na hora da raiva. Na hora da raiva eu quero falar. E na hora que eu vejo algo injusto acontecendo, eu quero falar. E às vezes não é hora, sabe? Então eu peço muita sabedoria pra Deus nisso, porque eu erro muito, 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 muito nisso. E, por exemplo, um exemplo também é quando você amaldiçoa seus filhos. Aí ali na hora da raiva, você tá ensinando lição, teu filho tá brincando com a tua cara e você fala, seu burro, ou sua peste, você não serve pra nada. Isso são palavras que nunca devem sair da sua boca pro teu filho. Jamais deve sair da sua boca essas palavras, tá? Por quê? Porque você tem que guardar a sua boca, porque isso vai atingir a alma dele de uma forma que você nem imagina. Isso vai mexer no caráter dele de forma que você nem imagina. E não é só seu filho não, é qualquer um, xingar qualquer um de burro, qualquer um de peste, ofender qualquer pessoa, desrespeitar qualquer pessoa, isso é muito ruim. Isso pode trazer algum tipo de destruição para você. Entende? Uma inimizade. E aquela pessoa que poderia te ajudar, que poderia te socorrer, aquela pessoa que poderia te dar, abrir uma porta de emprego para você ou te ajudar a entrar em algum lugar, você vai e ofende justamente aquela pessoa que Deus ia usar para te ajudar.
por exemplo, e a sua boca te arruinou, certo? Tem um versículo que eu vou colocar aqui, porque eu não preparei, mas eu lembrei dele agora, que ele fala que 7 coisas Deus odeia, a última ele abomina. E sabe qual que é a última? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Quando você vem para uma pessoa e fala bem assim para ela, sabe o que fulano falou de você? Aí você vai e distribui. Aí você acabou de plantar uma semente de mágoa, de ressentimento no coração daquela pessoa. E você criou contenda entre irmãos e Deus abomina. Ele mais que odeia, ele abomina isso. E nessa hora você se destrói. Porque quando você fala mal de uma pessoa para aquela... Todo mundo sabe disso. Se alguém vem falar mal de alguém para mim, eu tenho certeza que essa pessoa fala mal de mim para os outros. Então aquela pessoa, eu fico com o pé atrás com ela. Muito. Ela veio para tentar ganhar ponto comigo, mas ela perdeu. Então a boca dela se destruiu ali naquela hora. Né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia também diz, vou deixar aqui também o versículo, que da mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então, se você não quer ser difamada, você não quer que alguém vire e fale mal de você para outras pessoas, pelas costas, coisas horrendas, coisas do tipo, olá, fulano tá traindo a esposa, tenho certeza, olha lá a hora que ele chega do trabalho. Sabe, isso é coisa que passou pela tua cabeça, você não sabe que aquilo aconteceu, mas você começa a falar. A falar como se fosse verdade, isso é difamar, isso é horrível, Deus abomina esse tipo de coisa. Você tá medindo a pessoa, você tá julgando a pessoa e medindo ela sem ter certeza. E ainda que você tenha certeza, você não tem que compartilhar isso com os outros. Você tem que orar pelaquela pessoa e não sair espalhando algo. E muitas vezes a pessoa só pensa, essas pessoas, elas se destroem, elas destroem a própria alma. E sabe o que é alma? Se você for olhar no dicionário, vai estar lá. A alma, ela tem relação com pensamentos e com as emoções. Né? A alma é você. Esse corpo aqui é você por fora. A sua alma é você por dentro. É onde está a sua consciência, suas emoções, tá o seu caráter. E você se destrói. Você destrói a tua vida. Você destrói você mesmo. Você se destrói. Resumindo, né? E quando nós cumprimos princípios, olha, eu tô falando de 2 princípios. E quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Tá? E lembre-se, uma última coisa que eu quero te lembrar. Lembre-se que o diabo, ele é acusador. Quando nós medimos e julgamos os outros com as nossas palavras, nós estamos nos tornando igualzinho ao diabo. Estamos tornando acusador, igual ele é. A Bíblia diz que ele fica nos acusando para Deus o tempo inteiro, porque ele é acusador. E ele nos acusa também, né? Ele te convence a pecar e depois ele fica te acusando e você se sente culpado, você se sente horrível e a pior pessoa do mundo. E é isso que ele faz. Ele adora. Então, a partir de hoje, use as suas palavras para levantar, para consolar, para ensinar e nunca para difamar, derrubar ou ofender. Sabe, você fala, Ludmila, mas nossa, não é justo o que essa pessoa tá fazendo comigo, não é justa essa atitude que ela teve comigo. Eu sei, pede a orientação do Espírito Santo, não fala na hora, não conversa com aquela pessoa na hora, não fale na hora da raiva, tenta não falar na hora da raiva, pede a orientação pro Espírito Santo e quando você se acalmar, você senta com teu filho, teu esposo, enfim, aquela pessoa, e conversa com ela sobre isso e fala o que você acha, mas você vai estar com a sanidade. Quando a gente está com raiva, nós estamos confusos mentalmente. Porque a tua emoção ali, ela se aflora, sabe? Você fica irado, você fica com raiva daquilo e você acaba expondo aquilo que está no seu coração, mas quando nós estamos com raiva, nós estamos confusos mentalmente e você fala coisas que você realmente não sente. Você fala coisas para ofender. Você é isso, você é aquilo, você não presta para nada. Mas no fundo, você sabe que aquela pessoa é tão importante para você. Você sabe disso. Você sabe que ela presta sim. Você sabe que ela tem dons e que ela sabe fazer um monte de coisa e que ela é muito importante na sua vida. Mas naquela hora,
você diz que não, porque você tá com raiva para ofender, né? E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração nesse dia. Espero que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau.